Boa noite a todos. Meu nome é Cristina, sou trabalhadora voluntária aqui da Casa Espírita Edgar Armon. Que sejam todos muito bem-vindos à casa. Aqueles que estão vindo pela primeira vez, que sejam acolhidos por essa equipe espiritual daqui da nossa casa, da Casa Espírita Edgar Armon. Que sejam todos bem-vindos e acolhidos. E eu farei a preleção da noite de hoje para todos nós. Peço a todos para que fechemos os nossos olhos e que assim possamos nos envolver com essa energia de amor, de paz, de tranquilidade, que é trazida pelos nossos companheiros espirituais, que desde as primeiras horas da manhã preparam esta casa, para que quando assim aqui chegássemos, encontrássemos esta paz e esta harmonia. E assim vamos respirando bem fundo e vamos sentir, e vamos soltando, e vamos sentir o pulsar de nossas veias e o bater do nosso coração. E assim nós vamos nos sentindo fortalecidos por esta energia de amor, de paz, e vamos agradecendo. Assim vamos nos ligando ao nosso anjo de guarda, nosso companheiro de todos os dias, de todas as horas. Vamos agradecendo a este irmão e vamos assim nos ligando à nossa mãe, Maria de Nazaré, Mãe bendita de amor, que nos envolve na tua luz, no teu manto azul. E assim vamos nos sentindo fortalecidos por esse colo de mãe e vamos nos desvencilhar de toda e qualquer dificuldade que estamos enfrentando neste momento, para que assim estejamos preparados para o Evangelho de Jesus, que neste momento nos envolve nesta luz de amor, de paz, e vamos agradecendo a esse Mestre, agradecer, Mestre, e pedir licença para falar em teu nome na noite de hoje. Vamos assim nos ligando ao Pai de nossas vidas e a este Pai. Agradecer pela oportunidade de trabalho, agradecer por mais este momento, por tudo que estamos recebendo neste momento. Agradecer, Pai, com a prece que Jesus nos ensinou quando esteve entre nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como vamos aprendendo a perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal e principalmente de praticar. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Então, o Evangelho da noite de hoje, nós vamos falar sobre o capítulo 18. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Este item também está, nós vamos falar sobre os itens 6, de 6 a 9, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. E também nós encontramos em Mateus, capítulo 7, versículos de 21 a 27. Lucas, capítulo 6, versículos de 46 a 49. O tema é a casa sobre a rocha. Então, dentro desse tema, muitos são chamados e poucos escolhidos, nós vamos falar sobre a casa sobre a rocha. Primeiramente, nós vamos, lá no capítulo 18, nós vamos falar do item 6 ao 9. Então, todo aquele que ouve as palavras que eu digo e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha a sua casa.
Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa. Ela não ruiu, por estar edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato que constrói sua casa na areia. Quando a chuva caiu e os ventos sopraram, e a noite veio açoitá-lo, ela foi derrubada, grande foi a sua ruína. Então, primeiramente, vamos pensar por que Jesus falava a uma multidão de uma forma, vamos dizer assim, como se fossem alegorias. Primeiramente, Jesus queria, com suas palavras, atingir a uma multidão de pessoas que o acompanhavam. Então, para que ele pudesse atingir a todas as pessoas, a todos aqueles espíritos que estavam ali, que tinham que eram sedentos, né, de uma palavra, de um toque, às vezes de um sorriso. Então, para que ele pudesse atingir a cada um, eram espíritos que estavam muitos em evoluções espirituais diferentes, né? Então, para que ele pudesse falar com todos de uma mesma forma, ele usava essas alegorias. E essas alegorias, elas vinham exatamente tocar, né, de uma forma que cada um entendesse a sua mensagem. E aí nós vamos pensar no primeiro homem, aquele que constrói sua casa sobre a rocha. Primeiramente, todos nós também, assim como aquelas pessoas que ouviam o Evangelho de Jesus, nós temos entendimentos diferenciados sobre as coisas, porque cada um de nós estamos numa determinada condição de entendimento, até de evolução espiritual. Então, o que significa construir a casa sobre a rocha? Este homem, ele consegue, né, em sua alma, né, o dom, ele consegue ter o dom do belo, daquilo que é verdadeiro. Ele ouve o Evangelho de Jesus e pratica, colocando otimismo, determinação e fé verdadeira. É um homem consciente dos deveres e os cumpre. Então, essa construção de casa sobre a rocha se faz de que maneira? Nós temos condições de entender o Evangelho de Jesus de que forma, né? Nós entendemos, nós já passamos por determinadas provações, nós somos espíritos que já passamos por várias encarnações. Então, a cada encarnação a gente vai trazendo um pouquinho de entendimento do Evangelho de Jesus. Aí nós vamos construindo a nossa casa. E onde fica a nossa casa? Fica dentro de nós, né? No nosso templo. Qual é o nosso templo? Nosso interior. Então, quando nós vamos construindo a nossa casa de uma maneira que nós passamos a compreender as coisas, que temos consciência daquilo que realmente é verdadeiro, daquilo que é certo, né? Porque nós somos seres inteligentes e nós sabemos que tudo aquilo que nós fazemos, as nossas ações, elas vão produzir o quê? Os efeitos. Então nós sabemos, né, através de várias encarnações, que se nós praticarmos o bem, nós estaremos construindo na nossa casa o bem. Então, o verdadeiro. Nós temos consciência dos nossos erros, por isso que nós estamos aqui encarnados hoje. Nós estamos encarnados porque nós precisamos expiar os nossos erros para que nós possamos evoluir.
Então nós estamos construindo a nossa casa sobre a rocha, talvez, se nós tivermos consciência daquilo que nós estamos fazendo. Então nós temos consciência de que a nossa alma está tranquila. Nós podemos então ter consciência de que ao chegarmos, depois de um dia cansativo de trabalho, ao chegarmos nos nossos lares, nós vamos deitar no nosso travesseiro e nós vamos dormir tranquilos, certos de que nós cumprimos a nossa missão daquele dia, que nós não prejudicamos ninguém, que nós fizemos tudo que poderíamos fazer para ajudar o nosso semelhante. Então nós podemos ter a nossa casa sobre a rocha, nós vamos construindo aos poucos. Nós não estamos diante dos prazeres imediatos, dos prazeres terrenos, que esses prazeres, eles são efêmeros, eles acabam. Muitas vezes nós queremos, como espíritos que estamos ainda em aprendizado, nós queremos tanto algo, que quando nós conseguimos, nós não queremos mais. Então precisamos ter certeza das nossas escolhas, daquilo que queremos. Então este homem que constrói a casa sobre a rocha, ele edifica o seu templo, a sua casa. Em contrapartida, o segundo homem, ele constrói a sua casa na areia. Ele não tem consciência do ser espiritual, que o ser espiritual, nosso espírito é o quê? Nosso espírito é eterno. O que nós perdemos a cada encarnação? Nós perdemos o corpo físico, mas o nosso espírito é eterno. Então, quando esse homem, constrói a casa sobre a areia, ele não tem a consciência que sua alma é eterna, que ele tem que cuidar da sua alma, E ele vive apenas dos gozos espirituais, ou dos gozos materiais, como se os valores espirituais e morais, eles não existissem. Como se viver o momento seria a melhor opção. Então ele não tem consciência e ele não constrói uma vida plena com os saberes da alma. Ele apenas cuida do seu exterior, não se preocupa com amanhã e vive apenas o hoje. Muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem: olha, eu vou aproveitar tudo que eu posso hoje, porque amanhã eu não sei se estarei neste plano. Com certeza, nós não sabemos se estaremos neste plano, mas nós devemos fazer tudo o que podemos fazer de acordo com a nossa consciência e fazer tudo o que podemos fazer para auxiliar o nosso irmão, o nosso próximo. E não apenas nos preocupar com o exterior, com as coisas materiais. Elas são deixadas. Como sabemos se o dia que nós estaremos, que nosso Pai vai que nós deixaremos esse corpo físico? Como saberemos? Então a gente tem que aproveitar sim para fazer o bem, para fazer com que as pessoas que estão ao nosso redor sejam felizes, assim como nós queremos ser felizes. Todos nós somos capazes, sim, todos nós somos capazes de fazer o melhor, mas nem todos, colocam no seu melhor a força para usar os talentos que recebemos do nosso Pai para trabalhar em prol dos nossos irmãos. Nem todos nós estamos dispostos a edificar, Nem todos nós, muitos de nós falamos: olha, amanhã nós fazemos, hoje eu não vou fazer isso, não, eu vou fazer amanhã. Mas nós precisamos aproveitar as oportunidades. Se estamos encarnados neste plano, e não é por muito tempo, porque a nossa vida nesse plano material ela é passageira, então devemos sempre aproveitar essa oportunidade, porque segundo as leituras que fazemos
do lado de lá existem muitos espíritos que querem encarnar, só que a fila é muito grande. Então precisamos aproveitar enquanto estamos aqui. Mas aproveitar de que forma, né? Como que nós poderemos ter uma vida plena sobre a terra? A semelhança do homem que constrói a sua vida sobre a rocha, sua casa, sua vida. Como poderemos proceder? Primeiramente, nós temos que nos conhecer, né? Dizia o filósofo, conheça-te a ti mesmo. Nós devemos nos conhecer para saber o que nós pretendemos, né? Como nós vamos poder agir em determinadas situações, como nós poderemos nos amar primeiramente. Porque como nós poderemos amar o nosso irmão se nós não nos amamos, se nós não cuidamos de nós? Então, primeiramente, nós devemos nos amar, né? E também acreditar, ter fé, mas uma fé verdadeira. Não uma fé que muitas vezes nas horas difíceis, nas horas das provas, nós perdemos essa fé. Então devemos acreditar que Jesus nos ama, que o nosso Pai nos ama e que se Ele nos dá às vezes uma prova, porque Ele tem certeza que nós estamos fortes para aceitá-la. Então devemos ter uma fé verdadeira. Devemos saber que estamos aqui para crescermos espiritualmente e praticar o Evangelho de Jesus. Não adianta muitas vezes nós lermos o Evangelho, sabermos o que está escrito, mas não praticamos, deixamos passar oportunidades. Então devemos praticar, devemos ter paciência, praticar a paciência. A paciência é um exercício que nós praticamos dia a dia. Devemos deixar de ser orgulhosos. Muitas vezes o nosso orgulho fala mais alto e nós perdemos oportunidades de, às vezes, de uma reconciliação com o nosso irmão. Então, tudo isto nós devemos fazer aos poucos para construir a nossa casa sobre a rocha. Porque se ela estiver edificada, se ela estiver forte sobre a rocha, nenhum vento, ou seja, nenhuma dificuldade vai nos derrubar, nenhuma chuva forte, nem os rios vão inundá-la, porque nós temos a força, nós construímos dentro de nós, da nossa casa, os valores espirituais. E devemos saber que a verdadeira vida é a vida espiritual, que a material, ela passa muito depressa, e que a verdadeira vida é a vida espiritual. E quando tivermos oportunidade de trabalho, façamos o trabalho, trabalhemos para edificar a nossa casa, trabalhemos para auxiliar aqueles amigos que precisam, aqueles nossos irmãos que passam por provas difíceis. E Emmanuel, né, nos fala, ele sempre, no livro, ele nos fala, ele fala assim: Senhor, me dê o melhor, mas que eu saiba o que é o melhor, não apenas o melhor em questões materiais, mas que o melhor, talvez eu não conheça o que é o melhor, mas Deus sabe o que é melhor para nós. Muitas vezes, aquilo que talvez neste momento nós achamos que não é o melhor, às vezes é o melhor para nós, mas nós não entendemos, e Deus sabe de todas as nossas necessidades. Então o que devemos pedir para Deus? Que nos dê o melhor, mas que nós saibamos o que é o melhor para nós, que nós saibamos lidar com as nossas dificuldades, que nós possamos ter a fé verdadeira. E nos lembrar, né, sempre do oleiro, aquele que trabalha, né, com olaria, né, aquele que trabalha com barro. Para a gente construir um vaso numa olaria, o
que a gente precisa saber? A gente precisa pegar o barro bruto e trabalhar com ele. Mas trabalhar de que forma? Com paciência, com dedicação, com amorosidade. Ficar ali como horas e horas trabalhando. Então, em diversas situações, sejamos como o oleiro, aquele que trabalha com o barro bruto. Que sejamos nós também aqueles que vão ter paciência para lidar com os problemas. Que sejamos nós aqueles que vão ter menos orgulho. Que compreendamos que nós devemos edificar a nossa casa. Por quê? Quem somos nós? Nós somos os protagonistas da nossa felicidade. Porque o nosso Pai nos ama tanto que nos dá várias encarnações e várias oportunidades para que nós possamos aprender, para que nós possamos crescer, para que nós possamos ter entendimento das coisas. Então vamos fazer assim como o oleiro, a nossa peça bonita, né? O nosso vaso bonito, mas com paciência, com trabalho, com edificação. E que Deus tenha misericórdia, porque Ele é misericordioso, que tenha misericórdia de todos nós e que nos auxilie nas dificuldades. E nos auxilie principalmente a moldar a nossa vida, né? Para que nós possamos encontrar um dia a felicidade que tanto almejamos. Que nós busquemos a nossa felicidade, a nossa evolução espiritual, que possamos praticar o bem e olhar pelos nossos irmãos necessitados com bastante coragem, com bastante dedicação e com bastante paciência, para que possamos auxiliar. Que sejamos nós aqueles que Jesus nos convida no Evangelho, que sejamos nós aqueles que Jesus nos fala aqui no início, né? Muitos são chamados e poucos escolhidos. Que sejamos nós chamados também, que possamos ouvir o chamado de Jesus. E que nós possamos então compreender que a nossa casa deve ser feita sobre a rocha e não sobre a areia. Que Jesus nos abençoe, que nos proteja e que assim nós possamos fechar os nossos olhos novamente e assim possamos neste momento, agora com bastante sabedoria, com bastante fortaleza, possamos nos envolver nessa energia de amor, de paz, que Jesus nos convida. E assim Ele nos sorri. E assim que possamos vibrar por todos aqueles que precisam, por nós mesmos, por todos aqueles que necessitam, por aqueles jogados nas ruas, perdidos. Possamos estar envolvidos nesta luz, que possamos ao voltar para os nossos lares, levar esta luz maravilhosa que estamos recebendo dos nossos irmãos espirituais. E assim nós vamos agradecer a Ti, Pai, pela oportunidade de hoje, agradecer por mais um dia neste planeta. E assim que possamos agradecer com a prece que Jesus nos ensinou quando esteve entre nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como vamos aprendendo a perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal, principalmente de praticar. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Que todos possam ter uma boa noite. Muito obrigada pela atenção. Que Jesus nos abençoe a todos. Que possamos receber a segunda parte dos trabalhos da casa. Que assim seja. Muito obrigada.